Muito bem, pessoal. Mais uma vez saúdo a todos, um bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. São 2 horas e 1 minuto. E nós vamos, então, nesse momento, dar início à nossa transmissão, tá bom? Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou psicólogo, trabalho aqui na cidade de Sete Barras. Quero agradecer o apoio da nossa secretária de saúde, a senhora Lúcia, e agradecer também a gestão municipal, na pessoa do seu prefeito, o senhor Dean Martins, que tem nos apoiado, tem nos dado respaldo para que pudéssemos estar aqui falando desse tema tão importante que é sobre a saúde mental. Então hoje, na verdade, nós estamos encerrando uma série de lives onde a gente abordou temas diversos sobre a saúde mental. Por se tratar do mês de janeiro, janeiro branco, onde é um mês onde nós trabalhamos a questão da conscientização da saúde mental. Então, quando a gente fala de conscientização, nós estamos falando de mostrar às pessoas a importância, a ênfase, né, de cuidar da saúde mental. Assim como é importante cuidar do coração, do pulmão, das questões de pressão arterial, enfim, de toda a saúde no âmbito geral, que merece a sua importância, a saúde mental também é muito importante. Porque a saúde mental é o ponto de partida para muitas coisas que acabam sendo desencadeadas na nossa vida, na nossa saúde, no nosso corpo. E, portanto, se conseguirmos entender e buscar essa tal saúde mental, consequentemente, teremos uma saúde melhor, né? Uma qualidade de vida melhor, né? Então, por isso que é importante. O que não significa que a gente só cuida da saúde mental no mês de janeiro branco, né? Nós temos um trabalho aqui na cidade de Sete Barras, onde são desenvolvidas atividades voltadas em todos os âmbitos da saúde mental, aí, tanto nos atendimentos individuais, quanto nos atendimentos em grupo, na parceria que é feita com as escolas, né? E em toda a abrangência do serviço aí a gente procura, na medida do possível, estender esse atendimento, esse cuidado, né, em saúde mental, tá bom? E hoje, especialmente, para o encerramento dessa série, nós escolhemos um tema que diz assim: habilidades socioemocionais e algumas dicas para que nós possamos buscar uma saúde mental um pouco melhor, né? Então vamos falar de habilidades socioemocionais. A própria expressão habilidade socioemocional, ela já diz alguma coisa. Habilidade é aquilo que você tem, é a capacidade que você tem de desenvolver alguma tarefa, né? Habilidade em exercer um trabalho, habilidade em desempenhar uma função, seja ela laboral ou não. Então tem pessoas que têm habilidade para música, por exemplo, tem pessoas que têm habilidade para serviços braçais, tem pessoas que têm habilidades intelectuais, enfim, todo ser humano é dotado de habilidades. Na verdade, a habilidade é uma coisa que é própria do ser humano. Essa capacidade de desenvolver tarefa, todo ser humano é capaz de aprender, de desenvolver, de executar funções ou tarefas. A questão é que em alguns aspectos, algumas habilidades não são desenvolvidas. Se fôssemos dar um exemplo, a questão de aprender a tocar um instrumento musical, por exemplo, ou aprender a falar um novo idioma, é uma questão apenas de dedicação, de esforço, né? Porque capacidade para isso o ser humano tem sim, né? Mas às vezes a habilidade não é desenvolvida. Está lá em algum lugar da estrutura cerebral desse ser humano, mas que precisa ser estimulada, precisa ser desenvolvida, tá bom? Mas hoje nós vamos falar não de habilidade musical, nem de habilidade linguística,
ou alguma coisa assim. Vamos falar de habilidade socioemocional. Habilidade a gente já sabe o que é. Socioemocional, sócio é porque é algo que fala do meio onde nós vivemos. Vivemos em sociedade, por isso a expressão socioemocional. Então vivemos em sociedade, vivemos no meio de uma vizinhança, nós temos uma vizinhança, nós temos as escolas, nós temos o comércio, enfim, temos toda a estrutura social e vivemos no meio dela. Para poder desenvolver essa convivência, nós precisamos ter essa tal habilidade socioemocional. Não podemos ficar alheios nem indiferentes ou agirmos da forma como entendemos ser a melhor. Precisamos entender qual é o contrato social que existe sobre nós e conviver dentro desse entendimento de estrutura social. Daí vem essa expressão, habilidade socioemocional, certo? Hoje a gente vai tentar falar pelo menos de 5 itens importantes que podem abranger essa questão da habilidade socioemocional. Número 1 é a habilidade do autoconhecimento. Número 2, a habilidade do autocontrole. Número 3, a empatia. Número 4, decisões responsáveis. E número 5, habilidades sociais propriamente dita, né? Esses 5 itens, eles estão contemplados na Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que foi produzido e passou a ter validade a partir do ano de 2020, onde estão sendo inseridas nos ambientes escolares novas disciplinas, inclusive, como, por exemplo, a elaboração de um projeto de vida. As escolas estaduais estão contempladas com essa nova disciplina, por exemplo, matérias eletivas, de tecnologias, por exemplo, aonde visa não só ensinar o aluno a saber matemática, língua portuguesa, geografia, história e assim por diante, mas visa oferecer para esse aluno, para esse ser humano que está na base da construção da sua vida, uma capacidade de lidar com as suas emoções, portanto, o desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais, tá certo? Essa Base Nacional Comum Curricular, ela veio para atender exatamente essa necessidade. Uma necessidade que entende, né, passou a entender que o ser humano ele precisa de uma alfabetização emocional. Veja, você que está acompanhando aí, pense comigo. Nós não precisamos ser alfabetizados? Aprender o A, E, I, O, U, né? Nós não precisamos ser alfabetizados e sermos inseridos no universo dos números? Números naturais, números primos, 1, 2, 3, né? E assim por diante, números infinitos e assim por diante. Então, isso trata-se da estrutura básica da alfabetização. Mas por muitos anos não foi contemplado de alguma maneira, ou então se foi contemplado foi de uma maneira muito superficial, a questão da alfabetização emocional. Que assim como nós precisamos aprender a ler e escrever, a raciocinar e a pensar, nós precisamos aprender a nos conhecer. E é isso que a Base Nacional Comum Curricular veio contemplar. E é um benefício tremendo para a nossa saúde mental. Porque a partir daí a gente vai passar a pensar na necessidade de termos autocontrole, autoconhecimento, né, empatia, aprendermos a tomar decisões responsáveis, tá certo? E assim desenvolvemos as habilidades emocionais, tá? Então, autoconhecimento, vamos falar um pouquinho de autoconhecimento. Autoconhecimento nada mais é do que a capacidade que a gente tem de conhecer os nossos sentimentos, de saber quando nós estamos tristes, de quando nós estamos felizes, de quando nós estamos irritados, aborrecidos ou estamos satisfeitos com alguma coisa. Trata-se das nossas emoções. Na maioria das vezes, as pessoas sequer sabem identificar o que é que estão sentindo, né? Claro, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa que você aprende da noite para o dia. Mas é uma habilidade que temos, que precisa ser treinada e precisa ser desenvolvida. Porque às vezes nós estamos numa situação adversa e não temos a capacidade de entender ou de fazer a leitura do que está acontecendo para que possamos nos comportar de forma adequada. Do que nós estamos falando? Estamos falando de habilidades.
habilidades socioemocionais, que começa nesse ponto de partida, que é a capacidade do autoconhecimento. Então, precisamos buscar esse autoconhecimento. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para frente de alguns treinamentos que são feitos para que a gente possa desenvolver essa capacidade. Bom seria, né? E é isso que se busca na comunidade escolar, por exemplo, que esse tipo de atividade fosse aplicado nas escolas, é o que a Base Nacional Comum Curricular propõe, né? E fosse expandido para as famílias, para os ambientes de trabalho, onde nós conseguíssemos ter uma melhor convivência, tanto consigo mesmo, quanto com os demais. Bom, quero agradecer aqui o pessoal que está participando aqui. Boa tarde, Tatiana Helena, diretora ali da Escola Durval. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Larissa França também mandando aqui um boa tarde. Boa tarde para você e boa tarde a todos, né? Estou mandando boa tarde para o pessoal que eu estou vendo aqui, tá, gente? Um abraço para todos vocês. Obrigado pela participação, pelo apoio aí. Continuem conosco aí, tá? Então, isso que eu acabei de falar sobre o autoconhecimento. Tem a questão do autocontrole. Então, o autocontrole, de alguma maneira, está ligado ao autoconhecimento também. Que a partir do momento que você se conhece minimamente, você acaba desenvolvendo essa habilidade de saber se portar de forma adequada, falar de forma adequada, relacionar-se com as pessoas ou com as situações de forma adequada. O terceiro item aqui é a empatia. Essa todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece de alguma maneira. É uma das tarefas mais difíceis para nós, seres humanos, porque a empatia fala da capacidade que cada um de nós temos, e nós temos, de colocar-se no lugar do outro, né? Saber, de alguma maneira, entender aquilo que o outro está passando, aquilo que o outro está sentindo, o sofrimento ou a alegria, enfim, de alguma maneira relacionar-se com o outro, né? Então o nome que se dá a isso é empatia, que em outras palavras significa saber colocar-se no lugar do outro, tá bom? O quarto item aqui é a capacidade de tomar decisões responsáveis, tá? Porque na maioria das vezes, esse é um grande problema, tomamos decisões, ou as pessoas tomam decisões no meio de uma situação de crise. Quando estão nervosos, quando estão irritados, aborrecidos com alguma coisa, as pessoas agem por um impulso, e o impulso as leva a tomar determinada decisão. E na maioria das vezes a experiência de vida nos mostra, né? E por que não dizer até a literatura mostra isso, que todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão nessas circunstâncias, provavelmente, dificilmente, estaremos tomando uma decisão acertada. Portanto, não será uma decisão responsável, né? Então veja como é o importante essa capacidade de desenvolver as habilidades socioemocionais. Porque até numa hora como essa, numa hora de crise, numa hora de dificuldade, você terá a capacidade de pensar, analisar e aí sim tomar uma decisão mais acertada. Talvez não seja a decisão mais certa, mas vai se aproximar ao máximo do certo, né? do provável, do correto, né? E com certeza uma decisão responsável, tá certo? E por último, que é o que contempla todo esse conjunto de itens que eu acabei de colocar, que são as próprias habilidades sociais. A saber se colocar em determinado lugar, saber que você está num ambiente público, ou saber que você está na praia, saber que você está numa festa, saber que você está na casa de uma pessoa que não é uma pessoa conhecida sua. Habilidade social é a capacidade que nós temos que ter, e nós temos essa capacidade de se comportar de maneira adequada em cada situação. O nome que se dá a isso é habilidade social, tá certo? Antes de continuar, que agora eu quero falar sobre a questão da construção do pensamento, eu quero que fique claro assim, o ideal seria que isso tudo que a gente está falando fosse executado, fosse feito desde as idades mais tenras, né? Desde quando se é criança, ou seja, antes mesmo de ir à escola, né? As pessoas gostam muito de colocar a responsabilidade na escola, mas antes dessa criança ir à escola, ela tem uma família, ela tem uma casa, ela tem uma estrutura social em volta dela, né? Então essa estrutura social que a cerca
é que deveria, pelo menos é o ideal, oferecer o mínimo de condições sociais, né, para que essa criança, ao chegar à escola, tenha um mínimo de capacidade, de habilidade de relacionar-se com pessoas, tá bom? Vamos lá, vamos para o segundo ponto agora, porque as pessoas perguntam muito assim, mas quando as situações acontecem, nós somos levados pelas emoções. Vamos corrigir uma coisa assim bem simples, né, que a gente não presta atenção. Entre as situações de estresse, de crise, ou seja lá do que for, né, uma situação adversa, e a manifestação das nossas emoções, a distância que há entre uma coisa e outra, no meio desse caminho, existe uma coisa que acontece em fração de segundos, milésimos de segundos, que é o pensamento. Então, antes da minha emoção aflorar, antes de eu manifestar o que eu estou sentindo, eu tenho um pensamento. Só que esse pensamento acontece em fração de segundos, milésimos de segundos. É uma coisa tão sutil que pelo fato de nós não sermos treinados para isso, nós tomamos decisões ou nós agimos com base nessas emoções, tá? A professora está colocando aqui, a professora Tatiana, perdão. O papel da família é importantíssimo. É isso mesmo, professora. É isso que a gente está acabando de falar. É isso aí. Obrigado pelas contribuições de vocês aí. Então, no meio desses acontecimentos, das situações, das emoções, existe o fator pensamento. Só que o que acontece? Nós não recebemos treinamento, nós não fomos moldados a controlar o pensamento. Então, nós temos a tendência de produzir pensamento catastrófico. Vou dar um exemplo de um aluno que está na sala de aula e ele estudou bastante para a prova de matemática, ele está afiado para fazer a prova de matemática. Estudou mesmo. Só que quando ele pegou a prova, quando ele abre a prova, a primeira questão ele viu que ele não sabia. E aí ele foi para a segunda questão. Quando ele chegou na segunda questão, ele percebeu que também ele não sabia nada daquilo, embora tivesse estudado. E quando chegou na terceira questão, ele percebeu que também não sabia nada daquela terceira questão. Automaticamente, na cabeça dele, ele pensou: eu não sei nada de matemática. Imagine essa cena. Só que a prova ainda tem outras 17 questões. Imagine uma prova com 20 questões. O fato de não ter conseguido atender as 3 primeiras não significa que eu não possa fazer as outras 17. Mas, quando nós não somos treinados, nós somos automaticamente, que é o pensamento automático que chama, né? Somos automaticamente levados a pensar que nós não sabemos nada de matemática. E aí vem o pensamento catastrófico. E é isso que acontece, né? Quando nós somos submetidos a situações de dificuldade, se em alguma época da nossa vida anteriormente nós não conseguimos resolver alguma coisa, a gente acha que a gente nunca vai conseguir resolver nada. E a gente se define como alguém que não tem capacidade para fazer determinada coisa. O nome que se dá a isso é pensamento catastrófico. Não sei se você conhece alguém assim ou se você próprio ou você própria tem essa estrutura de pensamento. Se você conhece alguém ou se você próprio que está me assistindo funciona dessa forma, tente pensar que ninguém é obrigado a saber tudo sobre uma determinada coisa. Mas pelo menos a gente precisa desenvolver a capacidade de saber se sair das situações, tá certo? Ao invés de produzirmos pensamentos catastróficos, tá certo? Quando a gente consegue desenvolver essa capacidade, que eu estou acabando de explicar para vocês, que é não pensar de forma catastrófica e começar a pensar assim, bom, se a minha amiga, se o meu amigo estivesse passando pela mesma situação e viesse me pedir uma orientação, uma palavra sobre essa situação, o que é que eu diria para ela ou para ele se estivesse na mesma situação? Eu acho que eu diria assim, para ele fazer assim, 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 eu o aconselharia dessa forma. Imagine que você faria isso, certo? Se você começar a desenvolver essa capacidade de fazer perguntas para você mesmo no meio dessas situações adversas, sabe o que é que você vai estar fazendo com esse seu pensamento catastrófico, com essa ideia de que nada vai dar certo? Você estará produzindo um conceito da psicologia
próprio da teoria fenomenológica, que é ressignificar o pensamento. Né? Ao invés de você pensar que tudo vai dar errado, ao invés de você achar que você não é capaz, você vai começar a reestruturar o raciocínio e automaticamente o pensamento. Então, quando você se vê diante de uma situação adversa, ao invés de você se deixar levar pela emoção, você vai refazer o pensamento. E é claro, tudo isso acontece em frações de segundos. E também é claro que isso não acontece da noite para o dia. Isso exige treinamento. Por isso que você tem que começar a respirar fundo, a pensar. Sabe aquelas palavras que a gente ouvia das pessoas mais antigas? Que elas falavam assim para nós, né? Os nossos pais, os nossos avós, eles diziam assim pra gente: conta até 10, né? Conta até 10 ao invés de você tomar uma decisão. Essa expressão contar até 10, dita no senso comum, trazendo para o campo científico, para o raciocínio psicológico, tem a ver com isso que nós estamos acabando de falar. Há uma conexão, nesse caso, entre esse pensamento do senso comum e esse raciocínio científico, de que se a gente conseguir treinar o nosso pensamento e controlar as nossas emoções, com certeza nós estaremos colocando em prática habilidades emocionais fundamentais para uma melhor convivência e para uma melhor qualidade de vida, tanto para nós quanto para aqueles que nos rodeiam, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Isso, escola e família precisam caminhar juntas, isso. Eu estou feliz aí com a interação do pessoal, hein? O pessoal está interagindo aí. Muito obrigado pela interação. Essa interação nos ajuda até, né? Eu tenho aqui as minhas anotações, mas a interação de vocês nos ajuda bastante, tá bom? Quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser fazer um acréscimo daquilo que eu estou falando, né? Pode fazer, eu estou lendo ali, a gente vai acrescentando, tá bom? Porque na verdade essa live, eu estou aqui fazendo essa live, mas nós estamos fazendo junto, né? Estamos todos juntos aqui fazendo essa transmissão, tá bom? Muito bem, a outra coisa que a gente precisa entender dentro dessa alfabetização emocional é que a questão do aprendizado e do saber, ela mudou ao longo das décadas, das últimas décadas. Aí você pode estar me perguntando, né, se a live é sobre saúde mental, o que tem a ver o aprendizado? Pessoal, o aprendizado é tudo na nossa vida, né? A capacidade de ler, a capacidade de escrever, a capacidade de fazer um curso, a capacidade de trabalhar, a capacidade de... Enfim, toda a nossa capacidade humana, ela perpassa pelo aprendizado. Só que há umas décadas atrás valorizava-se muito o quanto a pessoa conhecia de matemática, o quanto a pessoa conhecia de língua portuguesa, o quanto a pessoa conhecia de uma determinada área do conhecimento ou do saber. Sempre foi assim. Mas nos últimos anos isso tem mudado bastante. É importante ter conhecimento? É importante você ter uma boa formação? É claro que é importante, né? Só que o raciocínio hoje diz o seguinte: você não basta apenas você ser incrível na sua área, tá bom? Você precisa também ser incrível em saber lidar com as pessoas. Se você for incrível em matemática, mas não tem a capacidade de se relacionar com as pessoas, isso perde um pouco da questão da habilidade emocional. A pessoa acaba perdendo um pouco. As grandes empresas hoje, elas observam muito isso. Elas analisam o currículo do candidato à vaga, percebem que ele tem formação, que ele tem experiência, mas elas vão analisar a capacidade que esse profissional tem em trabalhar numa equipe multidisciplinar, em trabalhar no meio de outros profissionais, no meio de outros saberes, né? Como nós aqui na saúde trabalhamos no meio de tantos outros profissionais, e o legal disso é que a gente acaba aprendendo coisas com outros profissionais, né? Eu tenho trabalhado aqui com o pessoal, os agentes comunitários de saúde, o pessoal da limpeza, às vezes a gente senta, conversa, aprende coisas novas, fisioterapeuta, médicos, nutricionista, enfermeiros, né? Talvez eu esteja esquecendo de alguém aqui, né? Enfim, mas todos esses profissionais envolvidos nesse processo de trabalho acabam desenvolvendo essa capacidade socioemocional, essa habilidade socioemocional, né? E aí a gente cresce com isso. Por isso que hoje as empresas veem isso
naquela pessoa que está se candidatando à vaga. Do que nós estamos falando de forma direta e até indireta? Estamos falando de saúde mental, já que estamos no mês de janeiro, janeiro branco, e nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Procure rever todas essas questões da sua vida e cuidar da sua saúde mental, tá bom, pessoal? Vamos continuar lá. Alfabetização emocional, hein? Alfabetização emocional. Uma das coisas que se propõe fazer para treinar crianças, por exemplo, na alfabetização emocional, começou através de um psicólogo chamado Forsten, um psicólogo israelense, no período da Segunda Guerra Mundial. Ele fez esse tipo de experiência com as crianças, né? Imagine, crianças na Segunda Guerra Mundial, você já sabe como é que a história descreve tudo isso. E ao longo do tempo, ele foi percebendo a capacidade que essas crianças tinham de, apesar de tudo, desenvolverem-se emocionalmente. Vou dar um exemplo para vocês. Atividades, a gente tem uma prática na psicologia chamada ludoterapia. Ludo, que vem de brinquedo ou de brincar, e terapia, que é uma palavra do grego, traduzindo, significa ajuda. Então é uma ajuda através da brincadeira. Então, ludoterapia, tá certo? Por exemplo, atividades como jogos de tabuleiro, como xadrez, dama e outros jogos mais, podem ser atividades que podem ensinar crianças e adolescentes a lidar com as frustrações da vida. Porque num jogo de tabuleiro, todas as situações da vida vão estar presentes ali. Perceber que o outro é melhor do que você, perceber que tem alguém que tem mais capacidade que você, e você tem que ter a humildade de reconhecer isso. Por exemplo, nem sempre você vai ser o melhor em tudo, né? Vai ter vez que você vai ganhar, vai ter vez que você vai perder. Quando nós atendemos crianças na ludoterapia, a gente observa isso no atendimento. Tem criança que não suporta perder, né? E tem criança que, além de não suportar perder, ainda quer ganhar e quer humilhar o outro, por exemplo. Então a gente percebe que o senso de limitação e de relacionamento humano entre crianças desse tipo está um pouco comprometido. Logo, as atividades de ludoterapia podem auxiliar e educar essas crianças, por exemplo, a ter a humildade, a simplicidade, né, a saúde mental de reconhecer ou que o outro é melhor ou que o outro é inferior, por que não? E tentar ajudar o outro nessa relação humana, né? E isso aparece muito nos jogos, tá certo? Então as escolas trabalham muito com projeto, né? Projeto pedagógico, por exemplo. E dentro desses projetos pedagógicos, seria interessante, né, inserir esse tipo de atividade. É claro, eu estive dando uma lida que não adianta você exercer essa atividade, executar esse projeto, por exemplo, hoje, em janeiro, e você só vai rever ele lá para setembro, lá para outubro. Então, o espaçamento de tempo também é muito importante. Então, é interessante manter, né? Porque educação é isso, educação é todo dia, educação é toda hora, educação é todo instante, né? Então, os projetos pedagógicos com as atividades de jogos, por exemplo, é uma ação interessante para inserir no meio escolar ou na família, por exemplo, na relação com os filhos ali, estimular situações de enfrentamento para ver como é que aquele adolescente, aquela esposa, aquele marido se sai, numa simulação, por exemplo, né? Porque a simulação é exatamente isso, é o treino. É esse treino de simulação, de jogo, que nos levará para a realidade da vida. Quando nós estivermos diante das realidades da vida, nós vamos nos comportar da maneira que nós treinamos. No jogo, na conversa, na simulação, tá certo? E qual vai ser o resultado disso? Saúde mental. Saúde mental. Beleza, pessoal? Tem um outro método aqui também, que eu separei, que se chama o método do semáforo. Não sei se você já ouviu falar. Você sabe que normalmente o semáforo ele é identificado pelas cores, né? Ele normalmente é vermelho, ele tem a cor vermelha, a cor amarela e a cor verde, né? Para quem é daltônico, foi feito aquele semáforo que vai diminuindo os pontinhos, né? E a pessoa vai percebendo que ele vai ficando liberado para sair com o carro, o veículo, né? Independente do modo do semáforo, o método do semáforo que eu estou querendo dizer é o seguinte: a noção básica de semáforo é pare, olhe e depois pense e tome uma decisão. Então o semáforo é assim: se você desrespeita essa regra,
você corre o risco de sofrer um acidente e perder até a própria vida. E na vida real, na vida, no dia a dia, não é diferente. Precisamos aprender a parar, a olhar, a observar e depois então tomar decisão. Na maioria das vezes, quando nós não fazemos esse exercício, as decisões acabam sendo erradas ou equivocadas e nós acabamos sofrendo, e a consequência disso é uma saúde mental com bastante dificuldade, não é verdade? Tá bom, pessoal? É isso aí. Eu quero terminar hoje dizendo, agradecendo em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia ao longo dessa semana, não só hoje, mas a semana inteira, né? A gente aí conversando com vocês aí do outro lado. Foi um prazer, foi uma satisfação. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido produtivo, tenha cooperado, tenha colaborado com a vida de vocês, tá? Lembrando, a nossa agenda aqui, tanto eu quanto a Isabela, que é a nossa psicóloga, nós estamos com as nossas agendas abertas, funcionando, tá, pessoal? Se vocês precisarem de um atendimento psicológico, tá bom? Procure nosso setor de agendamento, venha marcar aqui o seu atendimento, venha conversar com a gente, tá bom? Estamos de braços abertos aí, de ouvidos atentos para lhe receber, tá? Eu quero terminar falando, você já ouviu falar naquele cineasta americano chamado Woody Allen? Woody Allen, ele uma vez produziu um filme que o título do filme era o nome do personagem. O personagem Zelig, Z-E-L-I-G, Zelig. Esse personagem, a história, o enredo do filme conta que ele tinha uma dificuldade de identidade, ele tinha um problema de baixa autoestima. Ele era uma pessoa que não se aceitava e ele achava que também ninguém o aceitava. Então, ao longo da sua vida, todas as vezes que ele entrava num relacionamento com alguma pessoa, ele procurava ficar o mais parecido possível da outra pessoa. E ele acabava desenvolvendo um comportamento em que ele ficava idêntico à outra pessoa. Isso virou um fenômeno, inclusive. Uma psicanalista chamada Fletcher acabou estudando até o caso dele e tudo mais, porque isso virou um fenômeno, né? E hoje a gente percebe que tem pessoas que são assim. Tem pessoas que não se aceitam ou acham que não são aceitas e acabam se passando por outra pessoa, tá? O máximo que pessoas assim conseguem é uma caricatura pobre, né? E mal feita de pessoas que não são aquilo que elas são, né? Então, é uma dificuldade muito grande, é um sofrimento muito grande. E nós precisamos aprender a gostar de nós mesmos, tá bom, pessoal? Aprenda isso, aprenda a gostar de você mesmo. Eu termino a live de hoje com um pensamento de um poeta italiano chamado Giacomo Leopardi, que ele disse o seguinte: nenhuma pessoa é realmente ridícula, a não ser quando quer parecer ou ser aquilo que ela não é. Seja você mesmo. Saúde mental sempre. Um abraço e até os próximos vídeos.